Eu gostaria muito de casar na igreja de Lourdes. E no dia do meu casamento, a igreja tinha que estar muito mais bonita, com muito mais flores, com muito mais convidados. O pai do Álvaro Augusto era muito rico, e o meu também. A igreja tinha que estar inesquecível. Eu nunca me esqueci da igreja. Ai, meu vestido, meu vestido. Eu queria tanto que meu vestido... Eu sonhei tanto com um vestido assim. A nossa lua de mel foi na Europa. Conhecemos 10 países. O pai do Álvaro Augusto era muito rico. Mas Paris... 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 Quand il me prend dans ses bras, il me parlait tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Et c'est quelque chose. Il entre dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, la jouerai pour la vie. Os perfumes, les Champs-Élysées e as roupas, meu Deus do céu, cada roupa! Ai, o pai do Álvaro Augusto era tão rico. Até hoje ainda existe discriminação contra o artista. Eu vejo muita gente chegar perto de mim e falar comigo: ah, você é vilmerista, tá? Você é atriz, né? E fulano. É casado, diz que separou, diz que fulano teve filho. Essas coisas da vida do ser humano, que é normal, a toda pessoa normal, seja lá a vida que ela escolha, o artista é discriminado. Eu sou discriminada em todos os lugares até hoje, eu sinto. Não do jeito que era, não. Só que naquela época elas não falavam. Era velado, entendeu? A discriminação era velada, porque o preconceito já tinha porque é mulher, né? Nós já temos, desde que a gente nasce lá, já vem. Porque o preconceito da mulher não acabou mesmo, para mim continua do mesmo jeito. Emancipou, evoluiu, então, não acabou. A mulher que fazia televisão era considerada prostituta, né? E o homem homossexual. Generalizou, pronto. Não tem mais nada para falar. E não é assim. Até hoje ainda existe esse preconceito. A minha infância lá foi pequena, porque eu tinha 2 anos quando eu vim para cá, né? Com meu pai e minha mãe. Porque minha família tinha mudado, toda. Minha família, que eu digo assim, meus avós, meus tios, os parentes, a família inteira, né? O núcleo paterno, porque o núcleo materno da minha mãe morava no Rio de Janeiro. Meu pai era, como todas as pessoas naquela época de Conselheiro Lafayette, ele pertencia a uma família de ferroviários, que na ocasião era a Central do Brasil, hoje Rede, né? E depois ele não gostava disso, ele entrou naquilo, meu avô socou os filhos todos lá, só o meu pai e um outro tio que estudou engenharia e conseguiram ficar fora. Meu pai entrou, mas tirou licença e daí ele se fez, ele tornou-se empresário, ele tinha uma transportadora. E um ano antes dele falecer, que ele faleceu muito cedo, eu tinha 14 anos, um ano antes dele falecer, ele faliu. E aí ele voltou a ser ferroviário outra vez, antes dele falecer, lógico, né? Ele voltou a ser ferroviário outra vez e aí ele faliu. Aí ficou minha mãe, minha irmã e eu comecei a minha vida. Aí eu fui trabalhar, não tinha namorado também não, porque eu não podia namorar. E era aquela coisa, né? O princípio era isso, a minha adolescência foi assim até os meus 17 anos eu conheci, comecei a namorar uma pessoa de que eu fiquei noiva e que eu teria me casado com ele. Não casei porque por problemas com a minha mãe, que ela não queria o casamento. Eu era uma pessoa extremamente bitolada, assim, né?
pela educação que eu recebi. E assim, namorava e tal, depois acabou o noivado com esse moço, namorava o moço, aquelas coisas de frequentar DCE, entendeu? Eu era dançante de DCE, fute que até que não, eu não gostava muito daquela coisa, eu achava, aquilo me incomodava, quando eu via, aqui na Floresta tinha, nesse aqui eu nunca fui, que minha mãe não deixou, mas tinha um outro na cidade, na Afonso Pena, que o pessoal ficava passeando para lá e para cá, ali onde é hoje o Banco Real, na esquina ali de Rio de Janeiro, com a avenida, logo depois aquele quarteirão que segue ali, que hoje ali tem um punhado de lojas, né? Ali tinha um cinema, chamava Cine Glória, que era Cine Teatro. E aí ficava as moças passando para lá e para cá, e a turma de rapazes assim na beirada, assim, todo mundo encostado assim, conversando, e as meninas passando para lá, eu achava aquilo horrível. Tinha pessoas que adoravam, eu falava assim, eu não vou, porque eu me sinto num leilão. Não vou. Eu não gostava daquilo. Essa coisa da representação, da criatividade, né, através da arte, começou como criança ainda. Eu, em festa de família, né, sempre tinha festa, lá ia eu lá recitar, cantar, dançar, aquelas coisas. E depois que eu fui para o colégio, Santa Maria exercitava muito essa coisa da arte lá, entendeu? Tinha aula de balé, aula de ginástica rítmica, tinha teatrinhos que as freiras dirigiam. Eu fiz Joana d'Arc camponesa, Milena cantava uma cançãozinha em francês. E eu já estava no palco lá no Santa Maria. Mas aqui na minha cabeça foi crescendo, mas eu era de uma família muito conservadora, sabe? Eu tive uma educação assim muito austera, muito rígida, então nem passava pela minha cabeça. Aliás, eu nem pensava que eu teria acesso àquilo, porque o que eu conhecia de arte? Quando criança era o cinema, depois a televisão, né? E à medida que eu fui frequentando teatro, que eu fui vendo que aquilo realmente que eu queria. Là, jurei por la vie. Um dia eu estava lá fazendo lanche com uma amiga minha, a gente conversando, já estava em Itacolomi, já estava no ar. Falando, tá, e eu falei, eu queria tanto ser artista, e essa moça que estava sentada comigo, chamava-se Dagmar, ela era muito amiga de um diretor da Itacolomi na ocasião, que era o Otávio Augusto Vanpré, que era de São Paulo. Ela falou, eu sou muito amiga do Vanpré, quem sabe, ele tinha uma agência de propaganda, quem sabe eu te apresento a ele. Eu falei, agora. Saímos da cantina e fomos lá no escritório do Vanpré. Cheguei lá, conversei rapidamente com ele, ele falou comigo, você quer fazer televisão? Eu falei, não, quero ser artista. Ele disse, na televisão. Tudo bem, na televisão. Ele falou, então você vai começar fazendo um programa feminino. Eu levei um maior susto, né? Eu fazer um programa feminino, eu nunca fiz nada, vai produzir o programa, inclusive, para mim. E me deu mais ou menos como é que era, como é que não era, chamava-se Espelho o programa. Era uma vez por semana. Ao vivo? Ao vivo. Aí toca eu a procurar revistas sobre maquiagem, sobre moda, Eu já entendia, que eu sempre fui muito, assim, curiosa com esse aspecto do universo feminino, né? Aí toca eu procurar pesquisar e tal. E comecei e fui apresentada na televisão. No dia da minha apresentação foi muito engraçado, porque quem me apresentou, o meu nome todo é Vilma Henriques da Silva. Eu não sabia que nome que punha, eu não podia botar o nome da família toda, porque eles não estavam gostando nada disso, foi um terror na ocasião. Só minha mãe, tadinha, não falava nada. Mas a tiazada, os primos, meu avô e minha avó já tinham falecido. Mas eu não liguei não, nem tomei conhecimento. E aí eu escolhi meu nome, botei só Vilma Henriques, e fui apresentada pela Dulce Maria, acho que foi numa sexta-feira. A primeira sexta-feira que seria o programa foi a apresentação do programa. Ela falou sobre o programa e tal, falou meu nome, me apresentou, falou, agora ela vai falar alguma coisa para vocês. Aí quando eu olhei para a câmera, eu fiquei muda, não conseguia falar gato. Não sabia que era eu, onde é que eu estava, não sabia de nada. E a Dulce Maria já estava lá há mais de um ano trabalhando, e a Dulcinha, tia Dulce, né? Ela percebeu, né, que eu tinha dado um branco, né? Ela disse, mas a Vilma está emocionada. Eu peguei o fio, falei, estou mesmo muito emocionada, eu sou muito espontânea, eu não faço pose nem nada, eu falo o que eu penso, só assim. Eu falei, estou mesmo muito, 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 mas eu vou falar.
eu vou fazer um programa assim, 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 assim. Agradeci ao Otávio Augusto Vanpré, né? Ele era de São Paulo, depois foi para o Sul, foi embora para Porto Alegre. E assim foi a minha apresentação. E dali eu comecei a fazer esse programa. E dali um dia, a Léa Delba, que é uma grande mulher de teatro, vocês deviam me entrevistar também. A Léa Delba teve um tombo lá, caiu, machucou. Ele estava levando o Pigmalião de Bernardo Show. E ela fazia a mãe dele, o Vanpré. O Vanpré, na época, tinha 49. Eu tinha, nessa época, 26 anos, eu acho, 27, uma coisa assim. E eles não tinham uma atriz para botar no lugar da Léa. E o teatro, tipo assim, e amanhã ao ar, entendeu? Aí me chamaram, riscaram o meu rosto todo, parecia uma índia, toda riscada para fazer ruga, porque a mãe de um homem de 49, uma moça de 27, imagina você, eu com 27, minha cara era, parecia minha bundinha de neném, lisinha, lisinha. Aí me riscaram todo e eu fiz, substituí a Léa. Que ficou horrível, no ar parecia uma índia, uma índia velha e tal, foi engraçadíssimo. Mas dali pra frente eu comecei a fazer teatro. A gente aprendeu muita coisa. A gente tinha aula de esgrima, tinha dicção, tinha história da arte, literatura, tinha, enfim, importação, essas coisas para se formar um ator. Depois que eu entrei, nós tivemos 3 diretores do teleteatro. A primeira foi a Léa Delba, depois foi o Thales Pena, depois foi o Otávio Cardoso. E assim, tinha os ensaiadores, né? Rogério Falabella era ensaiador, o René de Almeida, você não conhece, Salvador Alberto, que já faleceu, Palmira Barbosa, enfim. Era um núcleo como é hoje nos outros lugares, só que era ao vivo, não tinha nada gravado, era tudo ao vivo. Porque tinha um elenco de primeira grandeza, que falava em elenco A, elenco B, elenco C, os atores que tinham mais experiência, que pegavam os personagens de mais responsabilidade, entendeu? Tinham os coadjuvantes, tinham os figurantes, né? Tinham os técnicos, né? Que a gente não faz nada sem eles, né? Sem vocês aqui, ó, não estaríamos aqui, né? Devia ter, assim, em torno de 40 a 50 pessoas. O Otelo me marcou muito, muito. Porque eu fiz a Desdemona, né? E o Otelo era o Otávio Cardoso. É uma peça de William Shakespeare, dirigida pelo Otávio Cardoso, e ele fez também o personagem título. Você falou aí Strindberg, Senhorita Júlia de Strindberg também, direção do Carlos Xavier. É uma peça lindíssima, um clássico, é um autor norueguês, uma peça muito difícil. A Dama do Mar também, sim. Spex também. Vou lá concordar, até a Bíblia Pereira de Almeida, é uma peça brasileira também um texto muito bom, um espetáculo muito bom. E tem muitas outras coisas. Vinha muita gente de Rio e São Paulo trabalhar aqui na TV Itacolomi, atores. Agora, esse pessoal, por exemplo, de Oficina, Teatro Arena e o Grupo Opinião, esses atores, eles não tinham nada a ver com televisão. Então, inclusive, eles nem se relacionavam, sabe disso, né? Então eu não tive muito conhecimento nessa época deles, não. Eu vim até depois. Quando eu fui para o palco, eu comecei a conviver com atores de palco, com gente, inclusive da Ângela, por exemplo, que já conhecia muita coisa. A televisão ela não tinha essa gaiaca, né? Sim. O 24º andar, era o 22º, 23º e 24º andar. O estúdio, os 2 estúdios, o A e o B, era no 24. E a gente ensaiava também numas salas lá no 24, às vezes descia no 23. Aliás, era no 23. Era no 23. Tinha portaria, com porteiro e tudo, não entrava qualquer pessoa, não. A pessoa que me inspirou, na realidade, foi quem me lançou. Foi Otávio Augusto Vanpré, que era diretor, autor, produtor e ator. E ele trabalhava, ele e a mulher dele, a Vânia Elizabeth. Foram as pessoas que realmente me deram aquele tchan, entendeu? Que me ensinaram os primeiros passos, entendeu? Depois eu comecei a trabalhar com Elvésio, com Palmira, com Thales Pena, com Rogério Falabella, com Lenice Almeida, Nildo Almeida, enfim, atores maravilhosos que nós tínhamos aqui, né?
E a gente era uma família, era uma vida excelente, era uma vida gostosa. A gente fazia aquilo com tanto amor, não se ganhava tanto, né, essas fortunas que se ganha hoje, mas era tão bom, era tão gostoso, era tão amor, sabe, que eu tenho uma lembrança muito gostosa, muito saudável. Eu tenho muita saudade. Não, o VT chegou aqui em 65. Até 65 a gente ainda fez. Eu fiz novela, inclusive, em 65. Brasil. Americano. A influência americana. Lá já tinha, porque ela inaugurou lá muito antes da televisão, né? A tecnologia de TV lá e na Europa foi muito antes, né? E o Brasil ainda estava com aquela rede, era a Rede Tupi, a Rede dos Diários Associados. Aquela rede com uma emissora de televisão no Brasil inteiro. Tinha uma emissora em cada estado do Brasil, que era o doutor Assis Chateaubriand, que era o comandante, né? Eu conheci já doente, ele já na cadeira de rodas. Mas, assim, aquela coisa de... Ele queria crescer, o Assis Chateaubriand ele queria trazer para o Brasil a televisão que ele via lá fora, né? Então, aquilo que trouxe tudo foi ele. Foi ele que trouxe tudo. E depois, então, foram aparecendo outras emissoras, outras empresas, outros grupos que foram interessantes. Mas eu acho que a evolução do Brasil, do país, tinha que acontecer alguma coisa. E a influência americana já era muito forte. E o Assis Chateaubriand, que não era bobo, né? Que era um gênio, ele deve ter pensado, eu vou levar isso para o meu país, não, nós vamos ficar lá, é boque, né? Aí já é uma questão de, vamos dizer, de economia. Porque nem que você coloca 3 eixos, eram 3 eixos, seriam 3 eixos, Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. O Geraldo Teixeira da Costa, que é o pai do Álvaro Teixeira da Costa, era do condomínio dos associados. Então, estava se discutindo se fazia Rio, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul, quando ele foi assassinado. E aí o irmão dele, o Camilo, não tinha força, porque era uma briga de foice, né? Cada um puxava, o Edmundo puxava para São Paulo, o Calmon puxava para o Rio, e nós teríamos entrado nesse eixo. Aí o GG foi assassinado, Minas ficou de fora. Aí entrou Rio e São Paulo, formaram um eixo que é muito mais barato para a empresa, porque ela faz ali, ela grava ali, e dali ela exporta hoje para o mundo inteiro. Naquela ocasião era para o Brasil, hoje é para o mundo inteiro, né? E são consideradas as melhores novelas do mundo. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, les ennuis, les chagrins. Eu só fui ser garota propaganda depois que eu não trabalhei mais como teleatriz. O primeiro comercial que eu fiz na minha vida foi na TV Belo Horizonte, uma firma que tinha aqui em Belo Horizonte, chamava A Radiante, que aliás tinha um slogan ridículo, que eu fazia maravilhosamente bem, que hoje eu fico pensando como é que eu fazia. Como é que é? Que era assim, comprar na Radiante é uma barbada. Terminava o comercial assim. E eu fazia aquilo como... Achava aquilo maravilhoso. Engraçado, né? Era a Starlight, a agência que tinha aqui, que tinha essa conta. Aí, esse eu fiz 65, 66, 67. Acho que parou em 68. Quando foi em 69, a mesma agência me contratou para fazer comercial. Aí já estava lá do Acaiaca, a gente já veio aqui chamava Palácio Rádio, onde é o Teatro Alterosa, TV Alterosa. A gente já veio para aqui. Eram 3 firmas juntas. E o comercial era da Embrava, empresa brasileira, não me lembro agora o resto. Eu sei que era do Benzion Levi, era Casa Guanabara, Inglesa Levi e o Peps, lojas de departamentos. Eu fiz durante 69, 70, 4 anos, né? 4 anos, ao vivo, todo dia. Era feito um jornal. Tinha um repórter, o Luiz Cordeiro, que fez o Repórter S durante muitos anos. Ele foi contratado, então era ele, eu era um casal que tinha um papel na frente, como se fosse um jornal, e que meio que lia e falava para a câmera, ia dando as ofertas e eles iam
pegando a oferta daqui e pegava gente. Era assim, mas era na hora. Chegava lá, pegava o texto, meio que lia, mas meio que falava também, né? Alguma coisa que não podia ler. Aquela coisa que tem o telepronto. Pois é, aquela coisa que de repente você olha para lá, mas lá tem o telepronto, a gente não tinha não. A gente falava, sabe? E os outros que eu fiz, esse não tinha papel nenhum, era na decoreba mesmo, tudo decorado. Eu comecei na TV e fui para o teatro. Quando eu entrei, tinham muitas pessoas que tinham feito rádio já. E muito poucas pessoas que tinham feito teatro, porque em Belo Horizonte não tinha ainda esse movimento de teatro, né? Na década de 50 não tinha. Eu entrei em 59 para a TV Itacolomi, no final de 50. Em 60 que começou, os grupos que já tinha aqui, né? Que já estavam fazendo teatro, começou a ter uma produção maior. Tinha acabado a televisão, logo depois me chamaram para fazer em 66 para fazer uma peça de teatro. O professor Carlos Leite, que era o diretor, e a produção era Coraci Raposa, ele está em Brasília. É uma peça do Joaquim Manuel de Macedo, era uma burleta. A burleta é um texto com músicas que a gente canta, dança. A cada vizinha a gente fez, Vilma Patrícia, eu, Coraci Raposa, Joaquim Costa, direção do professor Carlos Leite. Uma experiência muito boa, muito agradável. Logo em seguida, eu fiz uma cama para três, que foi direção do Elvésio Guimarães, com Orlando Pacheco, e também com Coraci Raposo, que foi produtor. E logo em seguida, ele produziu A Margem da Vida, de Tennessee Williams, direção de Aide Bittencourt. Isso já foi em 67, que foi uma peça que nós fomos a Brasília com essa peça, que eu fazia a filha. E em 81, eu fui fazer essa mesma peça fazendo a mãe, direção de Ronaldo Brandão, do Palácio das Artes. O palco, ele te dá um feedback muito rápido, né? Você tem o público ali na sua frente, eu não vejo muito público, a não ser quando eu tenho que interagir com o público, aliás, normalmente não acontece muito comigo, com os meus personagens. Mas você sente o calor do público. Tanto é que quando você está fazendo uma peça que, de repente, você sabe que naquela hora ali as pessoas normalmente vão rir, ninguém ri, porque tem um público que chega lá, fica sentadinho, fica assim... com medo de rir, né? Outro já ri, solta aquela gargalhada. Outro já dá umas piadinhas, não piadinha para ofender ninguém, não, alguma coisinha assim, assim veladamente, baixinho, que ninguém pode gritar no teatro, porque senão o diretor bota para fora, né? Vai atrapalhar o ator. Mas você sente o calor humano que vem. E televisão é uma máquina, né? O calor humano aqui é de vocês, é lógico. Mas eu estou falando para quem? Para ela. Que eu adoro também, eu gosto, eu amo televisão. Já o cinema é muito mais frio, porque o cinema você não cria nada. O cinema quem manda é o diretor. Você mexe o seu rosto, a sua boca, os seus olhos, a sua sobrancelha. Você riu tanto que ele acha que deve ser, você vira para onde ele manda. É uma coisa fria, entendeu? Teatro não, teatro tem sangue, tá ali, você pisa ali. Eu sinto que eu estou na minha casa. Eu acho o palco para mim é como se eu estivesse na minha casa. Eu adoro. O Menino e o Vento, com direção e produção do Carlos Hugo Christensen, um filme nacional que foi para festivais, vários festivais. Ele quase foi para o Festival de Cannes. O Terra em Transe entrou, então ele estava selecionado, ele não entrou. Foi em 66. O Menino e o Vento é baseado num conto do Aníbal Machado, que chama-se O Iniciado do Vento. É a história de um menino que tem uma relação mística com o vento. Eu fazia a dona da pensão da cidade, que hospedava um engenheiro que chegava do Rio, que era o Enio Gonçalves, que fazia. E todas as pessoas que vinham de fora ficavam na pensão dela. E teve vários atores, a Palmira Barbosa trabalhou, o Thales Pena trabalhou, vários atores aqui trabalharam. E do Rio teve Oscar Felipe, Germano Filho, outros atores que eu não me lembro agora. Então, tinha uma coisa, ele ficou amigo, sugere assim, muito sutilmente, um homossexualismo do menino com o engenheiro, mas não fica nada muito evidente, não, entendeu?
Mas ele tinha o menino tinha uma coisa, por exemplo, ele chamava o engenheiro, ele assobiava, chamava o engenheiro para ele ir num morro, no alto de um morro, para ele ver o vento. Começa assim o filme. Então, aí ele chama e o Enio ia para o alto do morro. O vento que fazia era uma hélice de avião, que foi de caminhão para Juiz de Fora, para Visconde Rio Branco. Essa hélice rodava, que fazia toda a cena de vento, toda a cena de coisa voando no filme foi isso. E começava, ele assoviava e falava para ele, espera que daqui a pouco ele vem. Ele abriu os braços, lindo o filme, ele abriu os braços assim, de repente começava aquele barulhinho do vento, sabe? Uma folhinha mexendo, aí aquela coisa, aquele vento que você viu o rosto dele, fazia até assim, o cabelo dele todo pro alto, e ele saía correndo, ele ia embora com o vento, até que num dia ele vai embora mesmo. E some com o vento. E fiz uma direção do Schubert Magalhães, vocês devem conhecer de nome, ele já morreu, e produção do Paulo Leite Soares, fiz Ela e os Homens. Essa foi uma produção mineira, com atores do Rio e daqui também. E foi em 82, outubro de 82, foi filmado em Pirapora. E agora, recentemente, em 99, eu participei do Aleijadinho, do Geraldo Pereira dos Santos. Eu fiz a mãe do Tomás Antônio Gonzaga. Em 66 já tinha havido a Redentora, né? A Revolução de 64, né? Então, todos nós só fazíamos aquilo que a censura nos permitia, né? Era tudo censurado. Ia para Brasília, para o texto ser censurado, e fazia-se um ensaio geral com 2 censores que assistiam. Quando terminava, chamavam o diretor, vai, isso aqui você corta, isso aqui você corta, isso aqui você corta, ali ela não pode ficar sem roupa, aqui ela sentou de um jeito que não pode, aqui você falou isso não pode, tirava o que tirava e pronto, acabou, e só podia fazer aquilo. E assim foi. Foi piorando, só foi piorando, né? Só foi piorando. Quando foi em 68, foi o estouro da boiada, porque em 68 foi uma briga de foice por causa da censura com os artistas no Brasil, que foi uma coisa horrorosa. Eu me lembro que eu fiz uma peça que chamava Se Correr o Bicho Pega, Se Ficar o Bicho Come, do Oduvaldo Viana Filho e Ferreira Goulart, dirigida pelo Zé Antônio de Souza, que hoje está em São Paulo. Nós éramos 40 atores. Era uma sátira, o texto dele era uma sátira à época ao Jango. Eu fiz a Zumirinha. Zumirinha era a mulher do Jango. E mas eles acabavam, né, com a política. Pega esse texto para você ler. Ele acaba com a política, ele acaba com tudo, ele bota a sujeira toda, ele bota a promiscuidade toda, entendeu? E eles tinham dado uma surra na Marília Pêra, em São Paulo. Eles estavam batendo nos artistas em São Paulo e no Rio, por causa disso. Uma peça do Chico Buarque. A gente já tinha feito aqui uma passeata enterrando a censura. A gente organizou a classe inteirinha. Fizemos um caixão, cobrimos de preto, e em cima a gente escrevia censura, os meninos saíam carregando aquele caixão, a gente vinha lá... Coração? Rasga Coração eu fiz com o Pedro Paulo em 94. Aí a gente veio lá da Faculdade de Direito, daquela pracinha que tem ali, com vela acesa, com os meninos carregando o caixão. E a gente veio descendo, o pessoal dos edifícios jogando papel empicado em cima da gente, em silêncio, ela falava gato. E a polícia assim, pá, 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 do lado. E nós descendo. Paramos na porta da Igreja São José. O velório foi na porta da Igreja São José. Eu sei que eu fiquei lá até uma certa hora, depois eu não fiquei mais, porque eu tinha que vir para casa, porque eu trabalhava, né? Tive que vir para casa e teve ninguém foi preso nesse dia, não. Aconteceu nada. Mas logo no ano seguinte, houve um manifesto aqui em Belo Horizonte que nós fizemos e nós fomos lançar um manifesto lá. Era tudo ali, perto da Faculdade de Direito, que a gente fazia. Nós fomos lá para aquela Praça Afonso Arinos, que chama ali, né? Nós fomos para lá para lançar um manifesto e de repente estava o Dante, Jonas Bloch, eu, a turma toda de teatro. Zé Antônio, não me lembro mais, Mamélia,
Eliane Mares, Lígia Líria, enfim, minha gente. Quando alguém gritou, corre, corre, eu sei que nós viemos, gente, eu não sei como é que eu aguentei. Nós viemos correndo, de lá, viemos aqui pelo viaduto Santa Teresa, subimos a Chateaubriand, eu não morava aqui não. Morava aqui sim. Eu não tive medo, porque o povo estava vindo com cacetete atrás da gente para bater. Eu entrei numa casa dessas aqui, não me lembro mais aqui da Chateaubriand, tinha um portão aberto, eu entrei só vi a gente entrando, o Danjo entrou aqui, o Jonas entrou ali, e ficamos quietinho lá, escondidinho, até que a soldadada passou, né? E resolveram parar de nos perseguir. Mas isso aconteceu comigo, com os meus companheiros, muito. Foi uma época muito complicada, mas a gente não parava. Conheci o Sesquiate no SESI. Eu era bem jovem, o Sesquiate fazia um teatro, o SESI tinha um teatro com um industriário, que era dirigido por ele. O SESI produzia e ele fazia no Teatro Francisco Nunes, era a entrada franca. E eu trabalhava na tesouraria nessa época. Ele sabia que eu gostava de teatro, eu falava que ele ama teatro, mas nunca tinha feito. Ele me chamava para trabalhar com ele. Vamos trabalhar comigo no Teatro do César? A gente falou muito isso comigo, mas eu nunca ia. Lá um belo dia que eu fui, e logo depois eu comecei eu tinha um restaurante, ele saiu do SESI e tal, ele tinha um restaurante na Goitacazes, que era um restaurante tipo assim, privê, para artistas, intelectuais, e, né, escritores e tal. E a gente ia para lá, ele contava as histórias dele, histórias maravilhosas, né? Ele é um homem que trabalhou com Madame Morino, que é a grande Henriette Morino, uma grande atriz francesa que veio para o Brasil e fez a vida dela toda aqui, né? E outras pessoas, Bibi Ferreira, Maria de la Costa, Tônia Carreiro. Tônia Carreiro eu conheço pessoalmente também, já encontrei com ela, já conversei com ela. Mas assim, o Sesquiate era um homem, ele tinha uma alma tão pura de artista que ele sucumbiu a, vamos dizer assim, a burocracia de uma entidade, na ocasião que era o SESI, porque o que ele queria fazer, ele não podia, ele não entendia, porque depois eu quase que ocupei o mesmo lugar que ele ocupou, sem ser igual, né, semelhante, mas eu sabia até onde eu podia ir, até onde eu não podia ir, e sabia que aquela burocracia, aquela forma, aquele sistema que havia ali dentro, só me permitia aquilo. Ele não aceitava, ele brigava, ele xingava, até que um dia ele brigou com uma mandona lá dentro, ela mandou ele, e essa mulher mandou ele embora. Antes ele disse 1000 desaforos para ela, essa mulher chamava-se Maria José, ela morreu também. E ele disse 1000 coisas para ela, e aí ele ficou apaixonado, nunca mais ele entrou no teatro. Ele só foi entrar num teatro em 1975 para receber, quando eu recebi aquela comenda que está ali, eu tenho a comenda do mérito artístico da Fundação Clóvis Salgado, então eles deram para vários artistas, o Danjo recebeu, vários artistas receberam, e o Sesquiate recebeu uma placa em homenagem. O Danjo conseguiu ir lá, porque o Danjo era muito amigo dele, o Danjo conseguiu ir lá, ficar horas e horas lá fazendo a cabeça dele, que foi lá, buscou, trouxe ele de carro e que ele subiu no palco e recebeu essa placa. Nunca mais também foi ao teatro. Foi com o D'Angelo, o J. D'Angelo, com Patrícia, uma peça do John Osborne, um autor inglês, que era a história de um operário, também participante político. O D'Angelo quem fez, senão fez divinamente bem. Aliás, o D'Angelo é um excelente ator, né? Que ano foi? 1969. Fiz a mulher dele, a dona de casa, a esposa, a mãe de família. Personagem lindo, lindo. Politizada também. A mensagem era essa. O operário que trabalhava, a história era na Inglaterra, né? Que trabalhava e era perseguido porque ele tinha uma ideologia política, né? E ganhava muito pouco, lutava muito e não evolui, não progride naquela época, né? Parece que não mudou muito, né? Mas
continuamos na mesma. O Fala Baixo é um divisor de águas, quase na minha carreira. O Fala Baixo é uma peça que foi produzida pelo Zé Maia, que o Zé Maia tinha a concessão do Teatro Senac em Belo Horizonte. O Zé Maia era um ator aqui, ele começou a carreira dele aqui, senão um ator maravilhoso. Você devia entrevistar o Zé Maia tem uma história ótima. E esse texto, quem trouxe para mim foi o D'Angelo. O D'Angelo pegou na mão da Marília Pêra, que ela tinha feito no Rio. Ele pegou o texto lá, em 69, e trouxe para mim. Levou para mim no SESI, falou comigo, vamos fazer essa peça, eu vou dirigir. Eu li, era uma loucura. Dizem que ela tomou um ácido, fez uma viagem e escreveu a peça. Ela rompe com todas as estruturas da mulher, a viagem dela, porque há o espectador que vê pensa que é um sonho dela. Outros acham que não, porque a peça começa ela no quarto, conversando com os móveis, ela tem uma cristaleira, ela tem uma penteadeira, ela tem uma televisão, ela tem uma cama, ela tem o criado mudo. Começa com ela contracenando com todos esses móveis, porque o relógio, o carrilhão, que cada móvel desse determina uma pessoa da família, o pai, a mãe, a irmã, o irmão, o primo, o tio. Então eu fico 20 minutos conversando com essas pessoas, né? Que são os móveis. Até que ela resolve dormir, guarda a televisão dela, vai dormir cantando, ela canta cantiga de roda, ela pula maré, é uma funcionária pública, os móveis todos com fitinha, eu usava uma peruca, mas o cabelo todo cheio de bobs e de camisolinha, e assim, quadradinha, né? Quadradinha. Até hoje não sei se ela era virgem ou não, mas para mim era. e ela, até que de repente, a hora que ela vai deitar, que ela olha para a porta, tá um homem todo vestido de preto, de zorro, que era o Arildo de Barros que fazia, que hoje está no galpão. E ela vê aquele homem ali, ela... E ali ela fica estatelada, de perna arreganhada, estatelada, e ele a cumprimenta em todas as línguas. É good night, how are you, com um revólver assim, para ela assim. E ela não fala nada, cara. Primeiro que era um homem, né? Ela tinha um problema seríssimo, né, com isso. Primeiro que era um homem, e outro que era ela viu que era um ladrão, né, que estava ali, que ia matar. Até que ele vem perto dela, vem, e dali ele come. E a peça vai assim, e vai indo, ele vai conseguindo que ela vá rompendo com isso, rompendo aquilo, eles destroem o cenário todo, a casa toda. Aí ela tira a peruca, eu tinha um cabelo louro, assim, solto, caía meu cabelo. Aí ela começa a passear de carro com ele, eles vão para Savassi, vão fazer compra, ele faz cócega nela, ele faz ela falar palavrão, que ela não falava de jeito nenhum, ele, com muito custo, você tem que falar, fala Mariazinha, o nome dela é Mariazinha, fala Mariazinha. Ela começa a falar porra, ela começa falando porra, assim, desse tamaninho, vai pode ter que começar, e era aquela coisa no teatro, o teatro enchia de porra, com aleluia de renda, era linda assim, era linda. Teve um dia que eu rolei do palco, lá embaixo, de tão desvairada que eu fiquei. Conhece a Dolcione Araújo, texto, a direção do Eide Ribeiro, também produção do Zé Maia. Ficou 10 meses em cartaz. É uma pensão, uma mulher que aluga 2 vagas. E aí o Alcione mostra como é, né? Uma casa de vagas. Hoje você vê anúncio a vagas para moça de fino trato, né? E eu fazia uma enfermeira, e à noite ela ia para a vida. Durante o dia ela era enfermeira. E a outra, que era a mulher do Zé Maia que fazia, Vera Fajardo, ela era hipocondríaca, ela não saía de casa, ficava o dia inteiro lá deitada, naquele marado, naquela coisa, e eu era louquinha, completamente louquinha, botava o peito de fora, gritava, falava palavrão. A peça também é linda, 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 linda. Foi um sucesso essa peça, um sucesso. A Prostituta Respeitosa de Jean-Paul Sartre. Aquela peça foi a peça que eu mais ganhei dinheiro na minha vida. Até hoje não sei onde é que está o dinheiro, não, mas ganhei dinheiro. Eu fiz 60...
Em 1977. Eu fiz 60 espetáculos só, porque o Sartre proibiu a peça, porque estava sob censura aqui, sob ditadura. Então ele não deixava as obras dele em país nenhum que tivesse sob ditadura, sob regime de ditadura. Então eu não pude fazer. Estava tudo pronto para a gente viajar, sair com a peça, porque a peça era assim, era uma fila, era o Tubarão no Paládio com uma fila e a minha peça na imprensa oficial com outra fila. Era assim, lotado. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. É uma mulher, né? É uma prostituta, mas ela é muito... Ela era ingênua, pura, boa, entendeu? Mas era prostituta. Então, mataram um negro, assassinaram um negro lá. Aí queriam colocar... Quem matou foi o filho de um senador. Queriam colocar a culpa num negro. Tem um negro, inclusive tem um preconceito racial, né? E vão pedir a ela para ela dizer que foi o negro, porque ela estava no lugar que mataram o cara. Então, se ela queria testemunhar, ela disse, não, eu não vou, eu não faço isso. Não foi ele, eu não vou. Quem matou não foi ele. Aí o senador vai, se torna namorado dela, fica amante dela. O senador vai, quase que estrupa ela lá dentro da casa dela. Enfim, eles começam a fazer uma chantagem, uma coisa suja. Aí vão lá e dizem para ela que a mãe a mulher do senador, a mãe do cara que tinha sido assassinado, ia recebê-la na casa dela. Ela faz uma roupinha toda bonitinha para ir. Que receber nada, eles queriam que ela realmente falasse que o negro era negro. E ela abriga o negro foge e ela abriga o negro na casa dela, que foi o Márcio Alexandre que fez. E no fim termina que realmente ela não delata o negro, né? E o Sartre dá uma mensagem muito importante. Agora, a prostituta é sempre prostituta, e vai ser sempre prostituta. Ninguém acredita nela, mas na hora dela testemunhar lá no júri, iam acreditar. Entendeu? Como é que ela... Mas Sartre escreveu isso há muitos anos, né, que ele escreveu essa peça, que é uma peça bastante existencialista, né? Essa experiência do Oficina e essa metodologia de trabalho do Antunes Filho, eu vivenciei essa experiência mais quando eu fiz a Dona Beija com Paulo César Bicalho, em 1980, no Palácio das Artes. Nós ficamos 9 meses no Palácio das Artes, ensaiando. Primeiro não tinha nem texto, porque o teatro desse povo é assim, não tem texto não. Ela não sei se não é. Você vai fazendo, você improvisa um negócio daqui, você imagina outro dali, enfim, você vai fazendo. A Dona Beija foi assim, não tinha texto não. Porque ninguém queria escrever o texto. Nenhum dos dramaturgos daqui quiseram. Chamaram o Alcione Araújo, já estava no Rio, ele não quis, até que o Mário Prata resolveu escrever, foi ele que escreveu. Ele fez uma crítica ao mito. A metodologia do Paulo César Bicalho, porque o Paulo César é um homem extremamente inteligente, mas ele é doido, né? Não estou falando que você é doido porque você é doido, você sabe que você é doido. Mas é um doido, assim, porque ele pensava, ele queria fazer coisas assim que, na verdade, a gente não sabe como é que fez também. Você não sabe como é que você faz, mas você faz. O Paulo César, nessa época, assustou todo mundo, porque ele veio com bem Antunes Filho, né? Tinha o Macunaíma tinha estourado, fazia pouco, né? Aí eu comecei a ficar mais, a ler, a pesquisar mais, já tinha visto os espetáculos do Zé Celso Martins, dirigido por ele, mas assim, eu não tive convivência, essa convivência de ator, vamos dizer, não posso dizer que é diferente, não é diferente, é uma técnica diferente, eu não tive, essa convivência eu não tive. Pena, gostaria de ter tido. Produção de Alisson Vaz e Márcio Machado, direção de Elvésio Guimarães. É uma história de uma... Você já viu no cinema? É uma velhinha de 80 anos, né?
Foi difícil. Então, esse foi outro embate para mim. O verso quase me matou. O verso me descompunha, assim, como se eu fosse um lixo. E ele sempre me tratava com muito carinho, com muita consideração. Eu achava que... Eu não entendia o que estava acontecendo. Ele dizia que eu estava com a Mariazinha do Fala Baixo dentro de mim e que ele tinha que tirar a Mariazinha dentro de mim. Para tirar a Mariazinha dentro de mim, que ele tinha que fazer o que ele estava fazendo. Então, assim, ele me chamava de puta velha, incompetente, não sei o que. Tudo que você pode imaginar, ele falava para mim. Eu ensaiava chorando, com a lágrima descendo. Se ele ver esse programa, ele vai ver que isso é verdade, não é mentira. E era difícil, porque eu não tinha idade. Eu tinha 30 anos menos. Eu não podia fazer. Se eu encurvava mais, eu ia estar igual bruxa de teatro infantil. Eu sou a bruxa. Ou seja, não é isso, não é isso. E sabe, um dia, eu cheguei na minha casa, minha mãe ainda era viva, eu estava sentada ali, acho na cozinha, e mamãe passou. E eu vi mamãe andando. Mamãe não era uma velha riada, até morrer, nunca riu. Mamãe sempre foi empegadinha, sempre usou saltinho. Mas eu vi o jeito que ela andava, era uma coisa que não tirava já tanto o pé do chão. Ela estava exatamente com essa idade. Ela morreu com 85, com 89, ela estava quase chegando aos 80, né? E eu olhei para o pé dela assim, eu falei, gente, olha só. Como é que é minha mãe? E a outra é bem espiritada, porque a Maud, no Cinema Viver, é espiritada, ela rouba carro, ela trapinhava, ela faz tudo, ela anda de motocicleta, no filme ela faz tudo. Tudo que você pode imaginar, ela faz. Ela tem um vigor, uma vitalidade. Um menino de 14 anos apaixona por ela, que ia suicidar, não suicida mais, quer casar com ela, quer ficar noiva, que ela morre no dia do noivado. Então, eu cheguei lá no dia seguinte, né? Eu sou muito humilde, sabe? Não humilde vaquinha de presépio, não, mas eu sou muito humilde para ser dirigida. Eu cheguei lá, botei minha roupinha e tal, e entrei no palco, mas não entrei de propósito, não, entrei exercitando, igual a minha mãe anda. Ele estava sentado na plateia, olhou, vai lá. A maldita pegou o andar da véia. Pronto, agora sobe, vê se sobe daí para cima e vê se faz essa personagem. E aí começamos, e daí eu deslanchei, foi. Quem trabalhava comigo era o Fabinho Correia, que era um moço, um ator maravilhoso, ele não faz teatro mais. E tinha um elenco maior, tinha a Jussara Costa, tinha a Isabela Teixeira da Costa, a Cera Thaís, tinha o Gastão Arregui, tinha o menino que está agora no Real Fantasia, esqueci o nome dele agora. E era assim, era uma peça, era uma história muito bonita e um acontecimento teatral muito importante na época. Foi muito bom fazer, muito bom. Depois o Pedro Paulo resolveu fazer o Rasga, porque o Pedro Paulo também sempre foi engajado no teatro político, né? Rasga Coração é uma autobiografia, né? Do Vianinha. O Vianinha era Oduvaldo Viana Filho, que morreu. Aliás, morreu de câncer, né? Ele. E o Rasga Coração ele foi torturado, ele foi perseguido, né? Pela repressão. Ele escreveu Rasga Coração porque ele rasga o coração mesmo, ele rasga, ele conta tudo, a história toda. Tanto é que eu fazia a mulher dele, que chama Nena. Eu fazia a mulher dele, tem o filho dele, foi o Rogerinho quem fez. E, enfim, é uma peça que conta toda a trajetória de vida dele, até quase quando ele não adoece logo depois que ele escreve o Rasga, não. Depois do Rasga, ainda escreve, acho, mais 2 peças, se não me engano. Então, é uma peça extremamente política também, mas tem uma história gostosa. No dia da estreia, a viúva dele veio assistir a peça. Eu tive o prazer de conhecer a viúva dele. Era um espetáculo muito bonito, foi produção e direção do Pedro Paulo. Nós já éramos, acho que no palco, entre figurantes, atores, dançarinos, a gente cantava, dançava, né? Foi no Chico Nunes o espetáculo. Nós éramos, acho que umas 50 pessoas. When you press me to your heart. Em 85, eu estava vendo televisão e vi o Murilo Badaró no vídeo. Eu conheço o Murilo Badaró há muitos anos, que o Murilo era cantor de ópera, barítono. Uma voz maravilhosa, uma mise-en-scène, aquele homem no palco, era um negócio que você ficava assim impressionada de ver. E eu conheço o Murilo há muito tempo, né?
Aí eu vi o Murilo, eu estava deitada assim, na televisão, assim, de repente passou na minha cabeça assim, falei, gente, ele era senador do Figueiredo. Eu falei, gente, eu vou ligar para o Murilo. Quem sabe o Murilo me arranja uma oportunidade em São Paulo, no SBT, porque o Figueiredo mandava no SBT, né? Aquele canal, aquela concessão, quem deu para o Silvio foi o Figueiredo. Aí liguei para o escritório dele. Quando foi menos uma semana depois, eu saí, quando eu cheguei em casa, era 1h da manhã, estava minha mãe, essa moça que trabalha comigo, aí com cada bago de ouro desse tamanho. Ela falou comigo assim, Dona Vilma, a senhora não sabe quem foi que ligou para a senhora? A secretária do Silvio Santos. Eu falei, ué, por quê? Não sei, tá aqui o número para a senhora ligar para ela. Eu liguei. Chamava-se Ana Maria, moça. Eu liguei. Ah, Dona Vilma, muito atenciosa e tal. O senador Murilo Badaró conversou com o seu Silvio, parece que a senhora está para São Paulo, nós vamos começar a montar uma novela. A senhora vai ter que vir a São Paulo, porque o seu Silvio delegou ao seu Luciano Galegari, que era o imediato dele na época, né, para atendê-la e encaminhá-la. Era o Jardel que ia me fazer o teste. Para a senhora fazer um pequenino teste, nem é teste, mas ver o seu físico, como a senhora é, o que a senhora pretende. Eu falei, então tá bem. Desliguei, agradeci, dei 1000 pulos, igual uma cabrita feliz. Minha mãe, do jeito que ela estava, ela ficou. Ela não disse, filha, que coisa boa, ou minha filha vai, ou minha filha não vai, nada. Ela ficou do jeito que ela estava. Tem uma testemunha, que é essa moça que está aí. E essa moça que está aí, a Senira, falou comigo assim, vai, Dona Vilma, vai, não fica não, vai, imagina a senhora lá, daqui a pouco só está na Globo. Eu falei, não, eu vou. Você sabe que essas coisas você não pode pensar, você tem que ir. Quando você tem que largar a sua raiz, você tem que ir. Toda decisão que você tem que tomar, ou você toma ela drasticamente, ou você não toma. Quando fica assim, que você vai, não vai, é assim, né? Mamãe não falava nada. Eu falava, mãe, eu vou. Você, quem sabe? Meu Deus, como eu sofria. Ligava para a Ana Maria de novo. Ana Maria, eu estou com problema doméstico. Não se preocupe, é uma vez. Eu liguei, ela falou, a senhora está perdendo uma oportunidade rara, Dona Vilma. É porque ela sabia que eu ia ficar lá já, né? A secretária do ONU. Né? Resultado, não fui. Liguei para ela, pedi desculpa, falei que eu estava com um problema doméstico, impossibilitada de sair de Belo Horizonte naquela ocasião. Tá bem, então a senhora fica aí, a senhora sabe o telefone, sabe tudo, qualquer coisa a senhora me liga e a gente refaz o contato. Eu nunca mais liguei, não fui. Tem hora que eu me arrependo de não ter me dedicado ao casamento, porque eu não consegui casar. Eu tentei, mas não consegui. Eu acho que é por causa da minha profissão. E outra coisa é não ter filho. Eu acho que uma mulher que chega aqui nesse mundo, eu acredito na encarnação e na reencarnação, eu acho que ela chega aqui nesse mundo, torna-se mulher, tem uma vida sexual do jeito que ela quiser, pode ser mãe, é normal, é perfeito, e não ter um filho. Eu acho que é um fracasso tremendo. Não foi porque eu não quisesse, não. Eu não tive coragem. Para mim é um fracasso tremendo, a não ser aquelas que não conseguem ter, porque não podem ter filhos, né? Não são... Hoje é difícil, né? A mulher não poder, porque faz inseminação artificial, faz in vitro e tal. Mas eu tinha tinha tudo para ter filho, ter uma família. Mas não tive. Então, outra vez que eu voltar, eu vou ter uma penca. Existe lei de incentivo, não existe? Estadual, federal, que é a Rouanet, e a municipal. Então, a gente entra com o projeto na lei, ganha autorização para captar recurso. Aí você pega, o captador pega o teu projeto e vai captar o recurso na empresa. Ó, você tirar o dinheiro é suado, com raríssimas exceções. O que não tinha que ter exceção. Entendeu? O empresariado, acho que ele não acredita no que se faz aqui também. Em Minas não acontece nada, porque não tem vontade política. Os políticos não fazem nada para mostrar o que se faz de cultura aqui.
Não é só a gente falar que não tem televisão, que não tem veículo, não tem... Não, o que que a Assembleia Legislativa... Me desculpa, é uma entrevista para a Assembleia, mas já que eu sou uma cidadã e posso dizer o que eu penso, por que que na Assembleia não entra uma moção ou um projeto de lei? Eu sei lá o que eu não entendo disso, nem quero entender, que eu não gosto de trabalhar nisso, eu gosto de fazer. Por que não colocam mecanismos interessantes e suficientes para despertar no nosso povo a vontade de ver o nosso povo trabalhando para o nosso povo? Eu estou falando Assembleia porque é de lá que sai a lei. Ela tem mais força, sim. O Legislativo tem mais força do que o Executivo. O Executivo não faz, meu filho. Se você for esperar isso de um governador... Il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur